Graças a Deus! Olá! Mais uma vez aqui, eu, pastora Thalita Palharim. Pela graça de Deus, estou aqui novamente. Muito obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua audiência, obrigada por permitir que eu entre agora na sua casa. Um beijo no seu coração, minha irmã. Você, meu irmão, um abraço carinhoso. Que você se alegre nesta hora, porque sempre é motivo de grande alegria a gente receber dessa palavra, a palavra de Deus, que é o nosso alimento, que é o nosso sustento. Você tá com dúvida? Você tá sem entender alguma coisa? Você tá preocupado? Corre para a palavra. Na palavra de Deus, nós temos a resposta para todas as coisas. Quando você medita nessa palavra dia e noite, vai se tornando como que o ar que você respira. Eu tenho visto isso a cada dia mais na minha vida. Acontece uma situação ou o comportamento de alguém. Antes eu me decepcionava, antes eu chorava, antes eu ficava triste demais com aquilo. E quando você vai conhecendo a palavra e você vai entendendo e você vai, comendo desta palavra, porque esse é o nosso alimento espiritual. Assim como nós temos que alimentar a nossa carne, porque senão a gente fica sem energia, a gente fica fraco, sem vontade de fazer as coisas. Não tem aquelas pessoas que vivem de dieta e aquelas pessoas que não comem nada, são geralmente fracas, começam a ficar debilitadas ou por um motivo de enfermidade, enfim. Da mesma forma, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós temos que alimentar o nosso espírito para ele estar forte, porque aí a gente vai percebendo que as coisas que antes fazia tanta pressão em nós e nos entristecia tanto e nos deixava tão cabisbaixos, não faz mais o mesmo efeito. A gente pode sim, puxa, por quê, né? Podia ser diferente. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que está acontecendo aquilo? A gente até vai lamentar. Mas você não vai sofrer mais. Você vai ter a revelação. O conhecimento traz revelação. Você entende. Você consegue enxergar além. Você sabe por que está acontecendo. Você vai na palavra e você entende. Querido, então se torne amigo de Deus. E para ser amigo de Deus, você precisa conhecê-lo. E como você vai conhecê-lo? Através da palavra. Você vai conhecê-lo através das atitudes de Jesus. Porque Jesus, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Você vê as atitudes de Jesus. E você compreende, então, que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus que tem prazer em te curar, em te libertar, em restaurar a sua vida, em te prosperar em todos os seus caminhos. Porque Jesus, diz a palavra, que ele andou fazendo bem, curando e libertando a todos os oprimidos do diabo. Diz a palavra de Deus, que Jesus andou fazendo bem. Em 3 anos de ministério nessa terra, ele fez o que se chegar a viver 120 anos, eu creio que vou chegar, é isso mesmo, eu determino isso, eu creio nisso, porque aquele que guarda a palavra de Deus, esse tem vida longa. Então, ainda que eu chegue aos meus 120 anos, 100 tá bom, tá? 100 tá bom. Um século tá ótimo, né? Então tá. Então, ainda que eu chegue aos meus 120 anos, eu não vou realizar nem metade do que Jesus Cristo fez em 3 anos aqui. E diz a palavra de Deus que Jesus, ele andava fazendo bem. Ele andava curando e libertando a todos os oprimidos do diabo. Diz a palavra que Jesus, ele sentia compaixão daquela multidão. Hoje, infelizmente, há homens em cima de um altar que usam a palavra com motivações erradas. Há homens que usam algo tão sagrado que é a palavra de Deus
para benefício do seu próprio ventre. E certas pessoas dizem, mas como, né? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Olha só, pregando, olha só, falando. E, puxa, mas como tudo isso está acontecendo? Querido, você tem que conhecer o dia a dia. E você tem que ter sabedoria. Sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá deliberadamente, ou seja, não tem medida. Peça sabedoria a Deus. Porque Satanás, quando foi tentar a Jesus, Satanás era um exímio conhecedor da palavra. Como ele ainda é, ele conhece a palavra de Deus. E quando ele foi tentar a Jesus Cristo, ele deturpou a palavra para tentar ali contra Jesus. E ele conhecia a palavra muito bem. Só que maior, muito maior, é Jesus Cristo. É aquele que está em você. E Jesus, da mesma forma, venceu a Satanás com a palavra. O diabo foi tentar Jesus com a palavra. Mas Jesus, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos fala que Deus enviou a sua palavra e nos sarou daquilo que era para a morte. Deus enviou a sua palavra e nos livrou daquilo que era mortal, em algumas traduções. Quem Deus enviou? Jesus. A palavra de Deus é uma garantia que a gente tem. A gente não precisa tentar na nossa própria força, a gente não precisa fazer coisas que, puxa, não se encontra na palavra de Deus, não tem, não está falando isso. Não está falando para você odiar o seu irmão, falando para você andar em amor. Se a palavra de Deus me garante isso, por que eu vou fazer o contrário? Aí as pessoas começam a viver uma vida de sofrimentos, uma vida que não tem resultado, uma vida cristã pobre, no sentido de, sabe, ser algo como que anêmico, não tem força. A pessoa continua assim vivendo uma vida na velha natureza, sendo que ele aceitou Jesus Cristo e tudo novo se fez. Se tudo novo se fez, precisamos fazer coisas novas. Se aceitamos a Jesus e somos nova criatura, precisamos agir diferente. Mas ao contrário, tem pessoas que aceitaram a Jesus Cristo e não mudaram a sua atitude para melhor. Nova criatura, tudo novo, vou mudar, aonde eu errei eu vou acertar, eu vou me esforçar em fazer o bem, eu vou, sabe, esquecer o passado e seguir adiante. Não, ela muda para pior. E meu querido, quando nós conhecemos a palavra, nós não podemos viver de qualquer maneira, nós não podemos viver de qualquer jeito, conhecedores da palavra e achar que tudo vai ser mil maravilhas vivendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira. Não. Se você conhece a palavra, você tem conhecimento, você precisa viver aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Ou você vive, ou, querido, não adianta, as coisas não vão fluir, as coisas não vão acontecer. Então, olhe para os discípulos de Jesus. Olhe para os apóstolos, olhe, sabe, tenha em primeiro lugar a Jesus Cristo como seu exemplo e também homens de Deus que erraram sim em algumas coisas, como Pedro quando negou a Jesus, mas quantos de nós somos que muitas vezes negamos a Jesus nas nossas atitudes, na nossa fala, no jeito que julgamos os nossos irmãos, nas nossas motivações erradas. Então é muito fácil a gente falar de Pedro. Pedro negou a Jesus, Pedro não sei o quê. Porque olha aquele exemplo lá na Bíblia. Querido, nós, muitas vezes, com as nossas atitudes, com a nossa vida, estamos negando a Jesus. Estamos negando o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Estamos negando da mesma forma.
Mas Deus é um Deus misericordioso, precisamos mudar. Assim como Pedro mudou, como Pedro foi mudado, o caráter dele foi mudado. E todos aqueles que seguiam a Jesus, seus seguidores foram tratados pelo próprio Deus e tiveram seu caráter mudado. E foram grandes homens de Deus. Da mesma forma, nós precisamos deixar que Deus nos trate através da sua palavra, através do conhecimento da palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida com Deus. Porque nós também, assim como eles marcaram essa terra. E nós podemos aqui, ainda hoje, refletir, meditar nessa palavra e ver grandes homens de Deus que realizaram tanto, que fizeram tanto pelo Evangelho. Da mesma forma, eu e você temos que ser como uma flecha. Temos que ser a boca de Deus nessa terra e marcarmos também essa geração. Mas para isso, deixemos Deus nos tratar naquilo que ainda precisamos aparar nas nossas vidas.